pessoal, tudo bem? Então, dando aqui continuidade à sequência de vídeos que eu quero trazer para vocês, eu vou falar sobre a gestação. O que aconteceu? Eu estava fazendo o diário de gestação, a minha ideia era fazer toda aquela questão de relato do primeiro trimestre, do segundo trimestre, do terceiro trimestre, mas acabou que eu me desmotivei e parei de fazer tudo isso. Mas em síntese, o que aconteceu na minha gestação então que eu acabei me desmotivando tanto? Muitas coisas que eu nunca havia parado para pensar, mesmo a gestação tendo sido super planejada, vamos dizer assim, coisas que não me falaram sobre estar grávida, tá? E aí talvez esse vídeo sirva de alerta para as mamães que, assim como eu, pensavam em engravidar, planejaram engravidar, ou às vezes até não planejaram engravidar, e pensavam só na questão de enxoval, ai, bebê fofinho, bonitinho, ideias de look, sei lá, todas essas coisas assim que a gente pensa do lado positivo da gestação e que muitas vezes a gente faz toda essa construção achando assim, nossa, né, vai ser a melhor coisa que vai acontecer na minha vida, vai ser estar grávida. E às vezes não é bem assim. Então, não querendo desmotivar ninguém de engravidar, eu quero contar o meu relato do que aconteceu com a minha vida, minha experiência, meu corpo, tá? Então, não é para ditar regra, não é que vá acontecer com você, mas eu acho importante relatar isso para ver um outro lado dessa questão da gestação que muitas vezes não é falado. Hoje em dia a gente ainda tem uma maternidade muito idealizada, muito floreada, né? Às vezes as pessoas deixam as coisas como se não acontecesse problema nenhum e muitas vezes as mulheres acabam se sentindo sem o direito de poder reclamar sobre as coisas que estão acontecendo, porque afinal de contas você está grávida, muitas vezes tem essa questão cultural de que é o papel da mulher estar grávida, de que é algo muito positivo, de que é uma bênção, de que é divino, e aí a mulher não tem voz para poder falar, epa, peraí, mas tem todo um outro lado também que não é tão abençoado assim, digamos. Então, o que aconteceu? Ainda bem que na minha gestação não teve grandes problemas para minha bebê, que hoje está super bem, né, cheia de saúde por aí, e eu vou trazer ela em outros vídeos para mostrar para vocês também. Mas o que aconteceu comigo, com o meu corpo? Pelo que os médicos me explicarem, eu vou contar para vocês o que eu entendi de toda a explicação médica. A implantação da placenta no meu útero foi algo muito agressivo, tá? Foi realmente assim a minha primeira gestação, eu estava com 30 anos, eu nunca tinha engravidado em todo esse período, então nunca tinha tido nenhum um episódio de algum aborto, ou enfim, né? E o que acontece? Essa implantação da placenta, o meu corpo, ele não reagiu muito bem a isso e entendeu essa placenta como se fosse algo muito estranho. Uma das primeiras coisas que aconteceu, então, foi eu perceber no meu seio um nódulo muito estranho, parecendo assim aquela parte da casca da laranja. Meu seio, que era todo lisinho, ele acabou ficando em uma parte assim todo enrugadinho, com os poros bem mais dilatados. E aí eu comecei a pesquisar na internet para ver o que é isso, e muitas imagens apontavam o quê? Câncer de mama, né? E aí com isso eu fiquei muito apavorada, mostrei pra minha obstetra, ela achou realmente assim que não é normal isso, né? Ela não teve como dizer, tudo bem, é normal. Não era normal, e me encaminhou então para poder fazer uma ecografia mamária. E aí foi um período de muita angústia, porque eu não sabia o que pensar, não sabia, tinha que aguardar o resultado dos exames. Quanto mais eu pesquisava na internet, mais pareciam coisas negativas. E aí, a partir disso, com o exame, constatou-se então que sim, era um nódulo BIHAR categoria 3, e aí é uma das categorias de nódulos, e ele cai bem na metade. Eu não sei explicar muito bem isso para vocês, mas isso tem um vasto conteúdo na internet, mas não era nem que sim, nem que não para o câncer. É algo que eu ainda vou ter que fazer uma nova avaliação para verificar. Agora vai dar mais ou menos uns 6 meses desde quando eu fiz o exame, então já vai estar dentro do período para fazer uma nova avaliação, para verificar se esse nódulo ele regrediu ou se ele evoluiu. Então é algo assim que não é tão raro e não é falado, né? Que é uma coisa que pode acontecer. Só por causa da implantação da placenta,
Não necessariamente. Mulheres não grávidas podem passar por isso também. Mas no meu caso, o que acelerou esse processo, pelo que os médicos me explicaram, foi a implantação da placenta. Então, eu ainda estou aguardando para ver o que é isso, claro, com muita esperança de que tenha regredido e que não seja nada, mas é uma das questões que aconteceu com a minha gestação. Então, esse foi o 1. O 2 foi a questão da diabetes gestacional. Meus exames de glicose, eles sempre apresentaram uma glicose assim acima de 90, mas nunca tão preocupante assim. E aí na gestação eles começaram a ficar ali em 100, basicamente. Quando eu fiz o exame da curva glicêmica, que é o exame que toda gestante deve fazer, eu tive um ponto a mais do que deveria estar dentro do normal. Então, foi um ponto acima do que era normal. E com isso, então, foi considerado diabetes gestacional. Por mais que não se enquadrassem todos os fatores da diabetes gestacional, a minha médica ela optou por segurança por me deixar num grupo de risco. E a minha obstetra optou por me deixar de sobreaviso sobre essa questão da diabetes gestacional e me colocou como paciente diabética para ter um cuidado maior comigo. Então eu precisei ir para nutricionista materno-infantil, fazer todo um cardápio elaborado para evitar ao máximo eu ficar com diabetes gestacional, efetivamente trazer todos os prejuízos que traria isso para a minha criança e para mim também, né? E eu tenho um problema de assim, quer me irritar e mexer com a minha comida. Sério, eu fico muito irritada quando eu tô com fome, eu fico muito irritada quando eu preciso comer coisas que não fazem parte do que eu gosto de comer do meu dia a dia. E para gestação eu já estava fazendo aquele esforço para comer mais saudável, mas ter que comer mais saudável ainda depois do cardápio da Nutri foi algo assim que, nossa, me tirou do sério e me deixou mal-humorada por um período muito prolongado na gestação. Foi um dos fatores também que me fizeram não ter nenhum para vir gravar vídeo para vocês. Então, com isso, eu fui no endocrinologista também, e ele também achou melhor eu me manter nesse grupo de risco e pediu para que eu fizesse, então, aquele teste rápido de glicose. Todos os dias era para fazer, assim, 4 vezes por dia. E, nossa, isso para mim, assim, foi algo que intolerável, porque eu tava já irritada com muitas coisas e isso de ter que ficar furando o dedo, eu tenho um problema de ver sangue, eu desmaio quando eu vejo sangue, quando eu vou fazer exame de sangue, sempre tenho que fazer deitada, então ficar furando o dedo e vendo meu próprio sangue era algo que eu não conseguiria fazer. Me chamem de fresca, mas infelizmente é algo que eu passo. E aí eu precisei, então, conversei com ele, conversei com a minha obstetra, conversei com a minha psicóloga e chegamos a um consenso de que, então, seria ok eu conseguir fazer o exame 3 vezes na semana. Então, 3 vezes na semana eu fazia o exame para furar o dedo e monitorar. Se em algum desses exames eu desse acima do tolerado para diabetes gestacional, eu teria que fazer com mais frequência. Então, realmente, tive que ficar puxando na alimentação, na dieta, enfim, para em nenhum momento dar alterado meu exame. E realmente, assim, ó, em nenhum momento deu alterado, então foi ótimo. Mas foi sempre focando numa alimentação mais saudável para não precisar ir para insulina. Então, foi um ponto, assim, que bem difícil para mim nesse período de gestação. Uma outra questão, terceiro ponto da minha gestação problemática, foi a questão que a minha filha, ela foi cefálica desde o início. O que significa isso? A cabecinha dela já estava posicionada embaixo para saída no parto normal, né? Só que isso foi desde o início, ela não saía, ela não trocava de posição, porque às vezes os bebês eles acabam mudando de posição dentro da barriga, a minha filha não mudava de posição. E isso fez com que ela primeiro, o que acontece? O nosso útero ele é um órgão que ele está ali inativo, vamos dizer assim, durante todo o período da nossa vida que a gente não está gestante. Quando a gente está gestante é o período em que ele vai, então, expandir mais do que dobrar de tamanho, né? E embaixo dele, eu falei com a fisioterapeuta também, né? Embaixo dele tem alguns ligamentos. E quando a minha filha começou a crescer, porque começa que é uma sementinha, né? Só que vai crescendo até virar uma melancia. Quando ela começou a ganhar peso, começou a doer. Começou a machucar, porque começou a pressionar demais aquele ligamento. Com isso, eu comecei a sentir fortes dores apenas em um dos lados da minha virilha, que foi o lado esquerdo.
e doía tanto que eu comecei a mancar. Doía tanto que eu tentava não gemer a cada passo, mas não dava. Cada passo que eu dava uma gemidinha. E isso foi horrível, porque eu tinha vergonha de sair, eu tinha vergonha de estar com as pessoas. Até quando meu marido estava em casa, eu tinha vergonha porque parecia que eu estava fazendo de propósito, que eu estava exagerando, que eu estava me vitimizando, e eu me sentia assim horrível por causa disso, mas era verdade. Não tinha, era dor, eu estava sentindo muita dor. Então eu comecei a fazer hidroginástica para tentar diminuir essas dores, e não adiantou de basicamente nada. Mesmo com toda a orientação da fisioterapeuta, nada adiantava. Tinha que dormir com vários travesseiros no meio das pernas, e mesmo assim era uma dor que não cessava, não tinha um descanso. Eu dormia, no outro dia eu já acordava com dor. Todas as 1000 vezes que eu tinha que me levantar ao longo da madrugada para ir no banheiro fazer xixi, que sim, é uma outra coisa da gestação, que a gente acaba ficando mijona demais, porque né, o bebê vai crescendo e vai pressionando todos os outros órgãos, inclusive a bexiga. Eu sentia dor o tempo inteiro. Mesmo deitado, eu sentia dor o tempo inteiro. E a única coisa que os médicos me diziam é: não tem o que fazer. Que bom que a tua criança tá crescendo e tá ganhando peso, tá se desenvolvendo bem. Agora, pra ti, essa dor só vai passar no momento do parto. Quando tirar a criança de dentro de ti, vai parar de pressionar o ligamento e tu vai ficar bem. Então era algo assim que não tinha o que fazer além de dar tempo ao tempo. E para uma pessoa ansiosa como eu, e aí tu soma a ansiedade com a dor, porque eu estava sentindo muita dor, era algo assim insuportável. Outra coisa que me fazia não ter a mínima vontade, o mínimo ânimo para sentar aqui e gravar um vídeo para vocês. Então esse foi um outro fator. Terceiro, né? Quarto fator agora do porquê que eu fiquei tão mal. Eu tive uma azia que não passava. Normalmente dizem que a azia, ela cessa a partir das 12 semanas, mais ou menos, né? Pra mim não passou. Eu fiquei com azia a gestação inteirinha. Eu tinha que tomar umas pastilhas de magnésia bisurada, que era um dos poucos remédios que eu podia tomar, e funcionava às vezes por 30 minutos, tentava tudo que é dica que as pessoas me diziam, pesquisava na internet, tudo que é coisa natural que pudesse fazer para passar a azia, eu tentei e não teve muito sucesso. Uma coisa que eu notei era que laticínios agravavam muito mais a questão da minha azia, e aí eu tive que eliminar laticínios da minha dieta. Uma pessoa que era acostumada a tomar leite, a comer queijo, a comer pão e todas as outras coisas que envolvem leite, foi mais um baque horrível, porque eu já estava numa dieta por causa da diabetes gestacional. E aí me entra essa questão de ter que tirar os laticínios. Foi assim, sofrimento, que eu não podia fazer nada para amenizar, não dava para viajar, não dava para ver pessoas, além de por meio da internet. E aí todo aquele consolo por meio da comida, que é algo que eu sempre utilizei na minha vida. Momento triste, eu vou comer para me consolar. Momento feliz, vou comer para comemorar. A comida para mim sempre esteve muito ligada com as emoções, por isso que inclusive estou em sobrepeso. Nem isso não dava para fazer. Então eu acabei ficando realmente muito frustrada na minha gestação por causa disso. E para completar, o final da minha gestação ele foi também bem conturbado, porque eu comecei a passar muita raiva com várias situações e a minha pressão começou a subir bastante. E eu sempre tive uma pressão baixa, quase normal, mas do nada comecei a ter pressão alta. E essa pressão alta, então, ela foi identificada no consultório, a minha obstetra ficou bastante preocupada com isso, e então ela pediu para que eu pudesse fazer algumas injeções, amadurecer o pulmão da minha filha, porque ela estava com muito medo de que eu tivesse uma criança prematura, e foi o que aconteceu. Infelizmente, a minha filha veio prematura. E aí, isso é um assunto para um outro vídeo, para contar a respeito da prematuridade dela. Mas, enfim, é mais um fator que aconteceu, pois eu tive, em decorrência dessa pressão alta, pré-eclâmpsia no final da gestação, que culminou no nascimento prematuro da minha filha. Então, são várias situações que aconteceram e que foram me deixando cada vez mais fragilizada com esse processo de gestar. É claro que
Alguma pessoa pode estar assistindo esse vídeo e falando assim, nossa, mas essa mulher só reclama. Sim, realmente, eu só reclamei ao longo de toda a gestação, por isso que eu acabei me isolando mais ainda, tanto das pessoas quanto na internet, porque eu só tinha vontade de reclamar por tudo. É lógico que eu não conheci e espero nunca conhecer a dor de uma mãe que não conseguiu engravidar ou uma mãe que engravidou e acabou perdendo a sua criança. A minha experiência, por mais negativa que possa ter sido, foi algo que só aconteceu comigo e com o meu corpo. Isso não passou para a minha criança, não tive nenhum problema, ela não tem nenhuma doença, ela nasceu saudável, por mais prematura que ela possa ter sido. Mas eu imagino, aliás, nem posso imaginar, né, a dor de uma mãe que perdeu a sua criança ou das mulheres que passam anos e anos tentando engravidar e não conseguem. Mas esse vídeo ele foi destinado a fazer um relato sobre a minha experiência com a minha gestação e todos os problemas que aconteceram nessa gestação. Então se cuidem, pessoal, porque até passar raiva pode prejudicar o seu corpo e também o bebê nesse processo todo. Enfim, tô trazendo aqui para vocês os fatores de saúde que fizeram com que eu perdesse completamente a vontade de estar aqui no canal, mas que foram fatores que nunca eu imaginei que eu ia passar por tudo isso estando grávida. Estando grávida eu imaginei que fossem ser momentos felizes, isso de fazer muito xixi eu já tinha lido sobre, já sabia, isso da azia eu imaginei que fosse cessar com 12 semanas e não cessou, foi algo que me acompanhou durante toda a minha gestação. Isso de perder o sono eu imaginei também. Na minha vivência, o que aconteceu? Não tive tanto sono quanto as pessoas relatam, né? No meu caso, eu conseguia dormir melhor de manhã, porém, durante o dia inteiro eu não conseguia dormir. Então, eu passava o dia inteiro sofrendo por uma coisa ou por outra, em casa sozinha, porque meu marido trabalha o dia inteiro e, enfim, né, fiquei sem contato com as outras pessoas por causa do isolamento social. Então eu fiquei vivenciando toda essa situação de dor e sofrimento sozinha, sozinha, sozinha. Enfim, são algumas questões que ninguém me falou sobre a gestação, que eu não pesquisei sobre, mas que é importante que caso você esteja planejando engravidar, você possa pesquisar sobre outros fatores, que você possa saber que a gestação sim é um momento fantástico da vida da mulher, mas que traz também algumas outras questões para o corpo, que não vai ser só alegria. Eu já vivenciei um processo depressivo anos atrás e eu consegui não voltar para um processo depressivo nesse momento da gestação, mas foi assim, ali. Então é importante que você possa pesquisar sobre, além de só coisas felizes, alegria, felicidade, enxoval, bebê bonitinho, enfim, o mundo azul, o mundo cor-de-rosa e todas as outras coisas, que você também possa se atentar a coisas que podem acontecer com o seu corpo, com a sua mente também, e que você possa se preparar da melhor forma possível. Eu pude ter vários médicos e vários outros profissionais da saúde me ajudando em todas as dúvidas que eu tinha, então cada momento que eu precisasse de algum especialista diferente, eu ia lá e buscava. Mas é importante então que você possa ter uma noção de que são coisas que podem acontecer com a sua vida e que você possa se preparar para isso. Esse é o meu relato, é a minha experiência, a minha vivência. Então, voltando, não quero que isso aconteça com nenhuma outra mulher, nenhuma outra pessoa. Não desejo isso tudo que eu passei pra ninguém. Espero que não aconteça com você, mas caso aconteça, saiba que você não tá sozinha, que você não é a única, que você pode sim reclamar sobre isso, falar sobre isso. E o que eu sentia, assim, de pior em tudo isso era que eu não podia reclamar, porque para todas as pessoas que eu ia buscar um conforto e falar sobre o que eu estava passando, as pessoas elas vinham assim, ai, mas paciência, vai passar. Assim, vai passar, mas faltam muitas semanas para passar, eu tô sofrendo agora. Ai, mas filho é uma bênção de Deus. Sim, eu entendo que é uma bênção, eu entendo toda a questão religiosa empregada nisso. Não tô dizendo que eu não queria estar grávida, eu não desejo mal nenhum a essa criança. Sim, a criança tá bem, mas eu tô sofrendo. Dá pra olhar pra mim, isso foi uma outra questão que eu tive com alguns profissionais também da saúde, que eu achei bem
despreparados, porque acabavam trazendo assim de, não importa se você gosta ou se você não gosta, é bom pro bebê. Oi? Eu tenho que sofrer mais ainda, além do que eu tô sofrendo, porque é bom pro bebê, em coisas assim que não eram nada cientificamente comprovadas, ou nada assim, como é que eu posso dizer, um problema que eu tive com uma nutri que eu fui, por exemplo, de não importa se você gosta de comer isso ou não, você tem que comer porque faz bem pro bebê. Tá, mas não tem outros alimentos que eu possa comer que contenham as mesmas substâncias, por exemplo, ou algum remédio que eu possa manipular? Não importa. Não importa se você gosta ou não, se te faz bem ou não. É bom pro bebê, azar seu, sabe? Então, assim, as questões, tanto profissionais quanto algumas pessoas que eu buscava do convívio mesmo, assim, para ter um conforto, eu não me sentia que eu tinha esse conforto. E aí que eu acho um mal fundamental de ajudem as gestantes, gente. Por mais que a gente esteja esperando uma criança e que seja algo, sim, divino, maravilhoso, abençoado, magnífico, tudo de bom, não é todo momento que a gente quer falar coisa positiva. Não é todo momento que a gente quer estar ali, nossa, tô explodindo de alegria. Não. Tem alguns momentos que a gente só quer reclamar mesmo. Mesmo que não adiante reclamar. Claro, a gente entende que não dá pra viver reclamando. Só que tem alguns momentos que a gente quer reclamar e que a gente quer ter essa escuta. Que a gente quer ter um conforto, que a gente quer que alguém olhe pra nós e fale, poxa, né, realmente, estou validando o sofrimento, realmente, deve ser difícil, realmente, né? E não que simplesmente fique, ah, não, mas não pensa assim, ah, mas vai passar, sabe? Coisas assim, desvalorizando o teu sentimento, diminuindo o teu sentimento, como se aquilo fosse algo assim irrelevante ou como se você estivesse ampliando muito mais. Enfim, então essa é uma outra questão que me marcou bastante na gestação. E aí, pessoal, me conta então, como é que foi a gestação de vocês? Vocês também passaram por algumas situações complicadas na gestação e não sentiram que tiveram o apoio adequado? Como foi aí? Me conta, você tá planejando engravidar, eu tinha pensado que podem acontecer outras questões também? Comigo, com o meu corpo, aconteceram todas essas questões problemáticas. Com a bebê, ela conseguiu se desenvolver muito bem. Então, tá aí, né? O resultado final foi positivo, mas todo o processo foi algo realmente muito doloroso que me faz não querer pensar em gestação por um longo período ainda. Certo, então, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Não esquece de se inscrever e deixar o seu like aqui no vídeo para poder valorizar meu trabalho e contribuir que o canal possa chegar a cada vez mais pessoas. Obrigada, então, e um grande beijão para vocês!